E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos à turma 2, os conquistadores da mentoria Análise Técnica, desse que vos fala o Wellington Hatz. Primeiramente, agradecer a presença de quem está por aqui ao vivo e quem for assistir esse vídeo depois, espero que gostem também. Nossa aula hoje é introdutória, a gente vai explicar mais ou menos como é que as coisas vão funcionar e eu não vou me delongar muito não, para a gente já mandar a brasa e entregar a matéria hoje, porque eu estou querendo mudar um pouco o formato. Na turma passada a gente viu com bastante ênfase toda a mentoria, toda a teoria das ondas de Elliott, mas a prática eu concordo que foi pouca, tá certo? Que a mentoria... Estou desacostumado hoje. A teoria é muita, mas a prática demandou muito tempo e acabou faltando tempo para a prática. Então quero ver se eu dou um gás, né? Eu já sou meio acelerado, mas eu quero ver se, sem comprometer a qualidade, eu dou um gás, né? Tento não repetir muito as coisas, que eu sou um cara muito metódico, para ver se a gente consegue evoluir com esse conteúdo e sobrar bastante tempo para a gente fazer as aulas práticas. Vocês têm uma vantagem que a turma 1, os pioneiros, não tiveram, porque não tinha essa parte de Forex. Nessa parte de Forex, que é uma app que a gente comercializa separada, a gente analisa diariamente 27 ativos do mercado internacional, dando pontos de entrada, alvos, aonde você vai colocar o seu stop. Então a ideia é daqui para... Acho que eu estou pensando em começar logo mais cedo, sabe? Mesmo sem vocês terem o conhecimento necessário, porque essas coisas vão entrando por osmose, tá bom? Mesmo sem você ter o conhecimento necessário, já pegar um dia, eu estava contando aqui, né? São 7 semanas, 21 dias que a gente vai estar juntos, né? São 27 ativos. Então, se a gente tirar um dia por cada ativo, dá tempo a gente ver quase todos, né? No detalhe. Ou a gente espera mais na frente e vê 2 por dia. Eu vou pensar direitinho como é que a gente vai fazer. Tá legal? Contanto que dessa vez a gente não entregue não somente a teoria, mas entregue também a prática, que foi o que o pessoal pediu bastante da outra vez, tá bom? Show, Nath! Vamos para frente. E aí? O que é que você precisa saber? Primeiro, o que é que você comprou? Segundo, o conteúdo programático. E terceiro, se você não gostar, que sempre há esta possibilidade. Primeiramente, eu vou falar o quê, né? Tem gente novata, tem gente que eu sei aqui que já conversou comigo que não sabe nada de nada, de nada, de nada. O que é bom, tá? O que é bom não saber nada de nada, porque sua cabeça vai abrir bastante. Então você comprou um curso de análise técnica. Análise técnica são aqueles gráficos de vela, aqueles gráficos que tem aqueles negocinho verde e vermelho dos ativos do mercado financeiro. Então você vai aprender tudo sobre o mercado financeiro, culminando com como é que aqueles gráficos funcionam e a melhor forma de você analisar aqueles gráficos para caso você resolva operar, ou seja, investir seu dinheiro ali, você ter a taxa de acerto maior possível, beleza? Existem várias formas de analisar aqueles gráficos, tá bom? E nós focamos aqui numa teoria chamada Teoria das Ondas de Elliott, que foi criada por Ralph Nelson Elliott, tá bom? Onde ele diz que o mercado, mesmo aqueles gráficos representando um caos, mesmo você não conseguindo ver aquele caos, ele diz que existe uma ordem naquele caos, e essa ordem que ele disse que aquele gráfico tem, que nós vamos aprender. Nós vamos aprender a como interpretar aquele gráfico e como tentar, da onde mãe de Ná, literalmente, e tentar, por eliminação e estatística, prever os próximos movimentos possíveis daquele ativo, tá bom? Isso nos dá um diferencial competitivo muito grande, porque se você consegue estatisticamente saber qual é a maior probabilidade de para onde o mercado andar, seja para cima ou seja para baixo, a sua taxa de acerto ela cresce consideravelmente, beleza? Nós não vamos nos focar aqui em outras técnicas, o curso é baseado nisso, análise técnica com foco em ondas de Elliott, tá bom? Então não adianta perguntar aqui sobre fluxo, nem outras coisas, porque eu não tenho a menor ideia, não aprendi sobre isso, aprendi sobre ondas de Elliott, e é isso que eu vou ensinar a vocês, porque até hoje vem sendo meu ganha-pão, e vem funcionando muito bem, obrigado. Então, se funciona para mim, vai com certeza funcionar para vocês também. Beleza? Beleza. Então, nós aqui vamos dar 63 horas de mentoria e análise técnica com foco em ondas de Elliott, tá bom?
As aulas são expositivas ao vivo e em cores aqui comigo, todas as segundas, terças e quintas, das 19h30 às 21 horas, 22 horas. A outra turma não quis intervalo, é dentro, direto, entendeu? Mandando prazo, não tem conversa, não tem piada, não tem nada. É aula, 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 aula e muita aula, tá bom? Se vocês entenderem que querem uns 5 minutinhos de descanso para fazer um pipi stop e tal, a gente negocia isso aqui. Não sou muito de estar conversando, de estar falando sobre assuntos que não dizem respeito a estritamente o que nós vamos dizer aqui, tá? Isso faz com que? Isso faz com que eu me desgaste muito, eu falo muito. Vocês perguntam muito pouco. Essa que é a verdade, tá bom? Então eu explico muito bem, ou vocês têm vergonha de perguntar. Vamos ver, né? Nessa turma 2 aqui, como é que vai ser, tá bom? E aí vocês também, junto com a assinatura desta mentoria, vocês ganharam o direito de participar do nosso grupo exclusivo do Telegram, que é um grupo onde nós temos um grupo gratuito, que todo mundo já deve estar, inclusive quem está aqui assistindo essa aula hoje gratuitamente, deve ter vindo de lá, do @Elliot_Trader, tá bom? Mas existe um grupo específico para os alunos dessa mentoria, que é o grupo dos conquistadores, tá bom? E lá a gente vai discutindo sobre o quê? Sobre as aulas, sobre a melhor forma de ir e tal. Assuntos focados com o dia a dia, não adianta eu replicar lá no grupo da B3 e também no grupo dos conquistadores. Então lá é onde nós vamos publicar as aulas, lá é onde nós vamos tirar algumas dúvidas especificamente sobre as aulas que aconteceram e por aí vai, tá bom? Você também conquistou o direito de participar da nossa sala educacional no horário das 9 às 11 da manhã, de 3 de fevereiro de 2025 a 20 de março de 2025, tá bom? Beleza? Então, embora o curso termine no dia... Desculpa, tá errado aqui. Ô, Jesus. Tá errado. Então, corrigir logo. Embora o curso termine dia 20 de março, você vai ficar comigo na sala educacional fevereiro, março e abril. Janeiro, fevereiro, março e abril. Até dia 30 de abril de 2025, tá bom? Ou seja, o curso vai terminar, a mentoria vai terminar, mas você vai continuar lá comigo, firme e forte, por 3 meses, tá bom? E todo dia nós vamos colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. Eu sempre tento dar exemplos práticos, tá bom? No dia seguinte, lá na análise técnica, do que nós aprendemos no dia anterior. Então, se nós aprendemos teoria de Down, linhas de tendência, no outro dia eu costumo negociar basicamente alinhado com as linhas de tendência, mostrando na prática tudo que nós estamos aprendendo aqui, tá bom? É assim que funciona. A sala educacional não é só para vocês, já tem mais gente lá dentro, então vocês vão agregar a esse grupo que lá está. E aí já vem a pergunta que todo mundo faz. Professor, quando terminar o curso e esses 3 meses, eu tenho que pagar o curso de novo para ter direito à sala? Não tem não, meu querido. Depois de 3 meses você pode renovar somente a sala se você entender que ela está agregando para você. Como muitos dos pioneiros assim o fizeram, e é por isso que a sala está lá até hoje. Professor, e se eu não gostar do seu curso, se eu estou aqui assistindo essa aula gratuita e não gostar, mas me interessar pela sala, mesmo sem ter feito o curso, eu posso assinar só a sala? Pode, querido. Você pode assinar só a sala se você quiser. Lá não é um curso, tá bom? Ela não tem o objetivo de ensinar nada, tá bom? Porque o objetivo é fazer a gente ganhar dinheiro lá no day trade todo dia, tá bom? Mas como eu sou um cara muito falante, eu acabo explicando todas as entradas bem direitinho, dou quase uma aula, tá bom? Não é a mesma coisa da mentoria, mas eventualmente, se você já tiver algum conhecimento, você acaba aprendendo por osmose. Eu sempre recomendo, não é a questão financeira, é mais pro conhecimento de vocês. Fazerem a mentoria, é uma mentoria bastante foda, são 520 slides que eu vou dissecar com vocês em 21 aulas, é muito slide, são mais de 20 slides por aula que a gente vai ter que correr aqui para poder aprender. Esses slides vai ser de vocês, ao final dessa mentoria, vocês vão ter quase um livro de pesquisa sobre tudo que eu ensinei para vocês,
além das aulas ao vivo, das aulas gravadas que vocês vão ter por 4 meses. Tá bom? Tirou meu raciocínio aqui o elemento. Então pronto, voltando. Tem a mentoria, segunda, terça e quinta. Aulas, em teoria eu vou dar todas as aulas na sequência. No dia que acontecer alguma eventualidade eu vou tentar avisar com antecedência. E a gente vai remarcar, tá bom? No ano passado a gente teve a questão do final do ano, que nós terminamos no dia 17 de dezembro, se eu não me engano. Aí como faltaram 2 aulas, uma eu fui para uma confraternização, não vou mentir, e a outra foi a entrega do jaleco da minha filha, eu faltei 2 aulas. Aí nós fizemos uma enquete e todo mundo preferiu repô-las, uma na semana após o carnaval, após o Natal, e outra depois que virasse o ano, e assim foi feito. Então assim, independente se eu cumprir ou não, se eu antecipar o horário, eu vou dar sim as 63 horas, tá bom? Se eu não cumprir, vai terminar quando acabar, tá bom? Não, ninguém vai perder absolutamente nada aqui. Então, recapitulando até agora, a mentoria, participação do grupo exclusivo do Telegram, não é a mesma coisa do grupo da B3, a gente conversa sobre outros assuntos, tá bom? Até porque não adianta soltar tudo no grupo da B3, senão não sobra nada para vocês. A participação da sala educacional, que ela por si só já paga a mentoria, espero que pague para vocês também. E acesso à análise completa do TradingView para os ativos WIN e WDO. Lá naquele grupo gratuito a gente só solta análise para o dia seguinte. Aqui não. Aqui a gente vai soltar para vocês também análise em 30 minutos, análise em 4 horas, análise no diário, análise semanal. Então para vocês que a maioria que está aqui para operar no day trade, vai ser bem legal, tá bom? Professor, esse curso só serve para o day trade, que eu vou explicar depois para quem não sabe nada. Não, querido, esse curso serve para qualquer ativo e para qualquer tempo gráfico. Serve para você operar no swing trade, que é quando você abre uma posição hoje e vai fechar só semana que vem. Serve para você operar alavancado na B3, onde você é obrigado a abrir e encerrar a posição no mesmo dia para não ter que aumentar o tamanho da sua margem. Esse grupo, esse mentoria, você vai aprender a analisar todos os ativos que você quiser, tá bom? No tempo gráfico que for. E aí você vai ficar preparado para trabalhar da forma como você quiser. Show? Show, para frente. E se tu não gostar, meu amigo, se você não gostar do meu jeito de falar, da velocidade do que eu falo, ou simplesmente não é a sua vibe, achou que ia aprender uma coisa e na verdade é outra coisa, não tem problema. Você vai poder desistir do curso no prazo de 7 dias, contado do início das aulas, que seria hoje. Ou seja, você pode desistir até domingo, tá bom? Com direito à devolução integral dos valores pagos. Ou seja, aqui a gente preza bastante pelo o que o aluno deseja. Caso o cancelamento ocorra após o prazo previsto no item anterior, ou seja, após domingo que vem, será devolvido ao aluno 50% somente do valor correspondente ao valor pago, desde que o pedido de cancelamento seja formalizado antes de transcorrido 50% do curso, ou seja, até a aula 31,5, tá bom? Se você passou 7 dias e lá no 31,5, você até o 31 você resolveu desistir, a gente vai te devolver 50%, porque eu não acho certo você assistir metade do curso e querer a devolução integral, mas mesmo assim eu ainda acho que você merece ser ressarcido em 50%. Depois de transcorrido 31,5 horas aula, tá bom? Aí, infelizmente, não dá para devolver nada, caso que nunca aconteceu, nem uma coisa nem outra. Esse caso de 7 dias já aconteceu, sim, tá bom? Cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem o seu lado pessoal, né? Não vou aqui entrar na justificativa de cada um, porque é de cada um. Espero que aqui não aconteça, tá bom? Mas se acontecer, o direito do consumidor está ao seu lado. Show? Show! Próxima coisa que eu queria dizer, turma. Alguma dúvida sobre isso aqui? Sobre o que é que vocês vieram fazer aqui? O que é que vocês vão aprender? E como é que vocês caem fora? Se não tiver nenhuma dúvida, é só ficar caladinho que dá tudo certo. Ou escreve aí no chat. Não, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Ou manda aquele joinha aí para eu saber. Tá bom? Show? Então, assumindo que ninguém falou nada, assumindo que está todo mundo entendendo direitinho porque é que está aqui. E aí, pessoal,
só para deixar claro, trade não é aposta, tá bom? Quando eu comecei no trade, eu gosto sempre de contar essa história. Eu tenho duas filhas, uma tem 24, a outra tem... Não, uma tem 23, a outra tem 18, tá bom? As duas fazem medicina e elas acharam muito interessante essa minha reinvenção de sair, de permanecer na área de TI, mas mesmo assim galgar uma nova profissão, né? Mas no começo elas perguntavam, e aí pai, como é que foi as tuas apostas hoje? E foi uma dificuldade tirar da cabeça delas que isso aqui não é jogo do tigrinho, que isso aqui não é aposta, tá certo? Porque a similaridade é muito grande, né? Na hora que você joga dinheiro inferindo se um determinado ativo vai subir ou vai descer, é muito parecido com a aposta. Principalmente os vícios que a gente carrega, que a gente vai tratar sobre eles durante a nossa mentoria, principalmente lá na célula educativa, onde a gente vai tentar educar vocês a tirarem os vícios da ansiedade, os vícios da mão grande, os vícios do dia de loucura e etc, etc, etc. Então, trade não é aposta. Vocês vieram aqui para aprender uma profissão nova, tá legal? Vai dar bom para todo mundo? Não, pessoal, não vai dar bom para todo mundo, porque infelizmente nessa profissão 50% eu posso fazer por vocês, que é o conhecimento. Os outros 50%, que é o psicológico de cada um em conseguir segurar operações, operar com seu dinheiro, etc, etc, infelizmente eu posso só ajudar, eu posso só indicar, eu posso aconselhar, mas eu não posso operar por vocês, tá bom? Então, como toda profissão, tá bom? Vai ter gente que vai até o final e vai se dar muito bem, obrigado, e vai ter gente que vai cair pelo caminho. A minha função aqui é fazer com que a menor quantidade possível caia pelo caminho. Eu posso garantir que ninguém vai cair pelo caminho? Infelizmente não, pessoal, mas nos esforçaremos muito, mas muito mesmo. Passaremos um conhecimento bastante profundo para vocês, tá bom? Começando do zero, para até a gente chegar lá para contar as ondas de Elliott, como nós fizemos hoje no índice. Quem estava na sala educacional contou comigo bem bonitinho, um W, um X, um Y, um X e um Z. E quando eu saí para almoçar 12 horas, eu disse, o índice aqui só vai dar compra e o dólar só vai dar venda. Foi exatamente o que aconteceu e aí todo mundo lá lavou a burra. E depois eu disse, nós vamos já virar a mão. Deu para virar a mão bem bonito no índice, não foi? Ou seja, nós ganhamos indo e voltando, porque ali era uma onda 2, que foi uma onda 2 complexa, tá bom? E no dólar ele simplesmente não quis subir, mas sempre tem o amanhã, tá bom? Nós vamos aprender a como preservar o capital, a como ter paciência, a como não ficar clicando toda hora, tá bom? Tudo isso a gente vai aprender. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que aprender o quê? O básico, pessoal. Nós vamos começar do zero, tá bom? Quando eu digo do zero ao avançado, é porque é do zero ao avançado mesmo. Aqui a gente começa, você não precisa saber nada, meu amigo. Você só precisa saber ler, escrever e ter boa vontade, tá certo? Vontade de aprender. Porque nós vamos aprender tudo do mercado financeiro. Começando sobre o que é renda fixa e variável, passando pela teoria de Dow. Depois nós vamos atrás de explicar para vocês que diabo é isso de índice, dólar, contratos e correlações com outros derivativos, o que são candles, blends, tempos gráficos e gaps, as corretoras, o profit, configuração, ordens e replay. Aqui eu fui muito sucinto na mentoria passada. Eu vou tentar falar um pouco mais, principalmente das corretoras internacionais, como é que a gente faz caso a gente queira operar em corretoras internacionais. Então aqui é um ponto que eu preciso melhorar, esticar um pouco mais a baladeira nesse item aqui. Depois nós vamos aprender sobre suportes, resistências e price action, pivôs e pivot point, que a gente usa todo santo dia, o dia todo, para dizer a verdade, canais, médias móveis e VWAP, os tipos de entrada, padrões que a gente usa, o feijão com arroz, mas não é aquele feijão com arroz ruim, que é ruim de comer, é aquele feijão com arroz gostoso, bom, que se você fizer só o feijão com arroz, já tá bom demais.
Trade você não precisa fazer o trivial variado, você só precisa aprender a fazer o trivial. Se você tiver paciência e só fizer o trivial, a chance de você não ganhar dinheiro é pequena. Agora, se você for inventar, ser ansioso, querer antecipar as coisas, a chance de você perder dinheiro é grande também. Lembrando que nós estamos trabalhando com dois ativos no dia a dia alavancadíssimos, que é o mini índice e o mini dólar. E nós vamos aprender sobre tudo isso. O que é o mini índice, de onde ele veio, o que é o mini dólar, de onde ele veio, por que eles são alavancados, o que é a alavancagem, onde ele influencia no seu ganho, na sua perda. Tudo isso nós vamos aprender. Show? Show! Para frente. Médias móveis e VWAP, assim, as entradas que eu falei. E aí nós vamos começar aqui na cereja do bolo, que é Fibonacci, tá bom? É aquele matemático da sequência de Fibonacci. Ele mesmo, ele veio aparecer aqui. Arranjaram um lugarzinho para ele aqui na análise técnica. Leonardo Fibonacci, se eu não me engano. Aí depois, vamos entrar aqui no tio Elliott, tá bom? Como eu gosto de chamá-lo carinhosamente. O homem que pegou 70 anos de mercado e foi analisar e descobriu padrões para esses 70 anos de mercado e criou a teoria das ondas de Elliott, tá bom? Onde ele diz que o mercado é previsível e repetitivo, tá bom? E é isso que a gente usa todo dia. Depois nós vamos ver figuras de reversão e continuação, tá bom? Osciladores e rastreadores, aqui é um en passant, a gente não usa osciladores e rastreadores no dia a dia, mas eu acho importante vocês aprenderem. E esse capítulo aqui, gerenciamento de risco, não existe um capítulo final para ele. Eu vou dividir isso aqui, ó. Eu vou dividir o gerenciamento de risco durante todo o curso, tá bom, pessoal? Então, cada item desse aqui, a gente acaba falando um pouquinho de como operar, como ter o gerenciamento e tal. E principalmente na sala ao vivo, que é uma continuação disso aqui, tá bom? A gente conversa muito sobre gerenciamento de risco. O que a gente mais escuta na sala ao vivo é: poxa, professor, o senhor ensinou uma nova maneira de operar. Eu era ansioso, eu clicava muito, eu não tinha paciência de esperar, eu saía clicando, não dava certo, eu já virava a mão, e hoje eu já consigo ser mais consistente, eu já consigo esperar mais, eu já consigo ter ganho mesmo quando nós não estamos aqui juntos, etc, etc. Então, esse é o objetivo. A sala educativa existe para a gente colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui, tá bom? Ela não existe para tornar vocês dependentes de mim, nem esse é o meu objetivo. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que ficar criando filho barbado, tá bom? Então, mesmo lá, quem só assina a sala ao vivo, a gente faz questão de explicar todas as entradas, tintim por tintim, por que vai entrar ali, por que vai sair acolá. Para quê? Para que vocês devagarinho vão conseguindo trabalhar sozinhos. É fácil? Não. É recompensador? É. Não só financeiramente, mas também como uma nova forma de conhecimento. Algumas pessoas estão aqui atrás de uma nova carreira. Bem-vindos, tá certo? É uma carreira boa, é uma carreira solo, é uma carreira que não depende de idade, é uma carreira que depende só de estudo, prática e um psicológico bem aplumado. Então, se vocês estão com um psicológico meio desaplumado, tá bom? Aconselho vocês a, até a gente começar a operar, colocarem o bichinho em ordem, tá bom? Boa noite, Heloísa. Colocarem o bichinho em ordem, o psicológico de vocês. Cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Colocarem o bichinho em ordem, tá bom? E pra quê? Porque o pior trader do mundo é o que faz trade. O trader faz trade. É, piadinha sem graça, mas é isso mesmo. O pior trader do mundo é o que opera com psicológico acaralhado. Esse, basicamente, tá dando dinheiro pro mercado. Tá sendo o Papai Noel. Então, é uma profissão que exige diariamente que a gente esteja com a cabeça em dia. Se nós não estamos com a cabeça em dia, naquele dia nós não vamos operar. Simples assim, tá bom? Então, esse é todo o nosso conteúdo programático.
São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. São 21 aulas. Obviamente já ficou claro que tem tópicos desse aqui que vão ocupar mais de uma aula. E os que vão ocupar muito mais de uma aula são esses aqui, tá bom, pessoal? Que foi para isso que vocês vieram, pelo menos alguns. Alguns vieram para aprender tudo, tá bom? E outros vieram para reforçar o conhecimento aqui, ó, tá bom? Então, só aqui eu acho que são 520 slides, se eu não me engano, da última vez que eu contei, tá bom? Eu acho que esses dois tópicos aqui devem ocupar sozinho mais de 100 slides, penso eu. Não contei não, tá bom? Slides, vocês também, seu primeiro tem suas vantagens, mas seu segundo tem mais vantagem ainda. Como eu fui fazendo, eu não tinha como desenvolver 520 slides antes de começar o curso, né, dos pioneiros, eu fui fazendo no durante, né? Tinha aula segunda, terça e quinta, eu mandava o pau no final de semana, ia terminando na segunda de tarde, que eu ia dar na segunda à noite, na terça, na quarta eu já tinha uma folgazinha para dar uma adiantada, mas eu estava sempre correndo atrás do prejuízo, né? E como eu não paro para nada, eu tinha que correr contra mim mesmo, né? Porque senão faltava slide para eu poder dar para a turma, né? Vocês não. Vocês já vão basicamente ganhar os slides prontos. E aí o que é que eu vou fazer, tá? Lá no... Quem é o melhor amigo de vocês aqui? É o nosso bot, o Elliot Trader Bot. Lá tem tudo sobre vocês. Lá vocês vão se vincular, vão ver os produtos que vocês compraram, vão baixar os slides, tá bom? Vão ver as aulas ao vivo, o link de cada uma, embora também estejam publicados lá no grupo dos conquistadores, mas é lá que vocês vão ver. Lá é que está a parte do aluno, tá bom? Então, como é que funciona? Eu gerava no grupo passado, na mentoria passada, por pedaços, né? Como eu não terminava tudo, eu gerava até o slide número tal, até o slide número tal, até o slide número tal. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou logo mandar os slides todinhos para vocês. Eles vão com a marca d'água personalizada, tá bom, pessoal? Vão com a marca d'água com o nomezinho de vocês. Para quê? Porque eu não gostaria que vocês divulgassem esses slides, porque deu muito trabalho para fazer, muito trabalho mesmo. Eu fiz um trabalho muito bacana, muito decente. Tem livro que não está com a qualidade do material que eu fiz esses slides, modéstia à parte. Então eu não gostaria que vocês saíssem distribuindo esses slides por aí. Por isso eles estão com a marca d'água, porque se um dia lá na frente eu pegar um slide desse por aí, eu sei quem foi que se equivocou e mandou sem querer o slide para outra pessoa, tá bom? Mas eu vou mandar, assim que terminar essa aula aqui, ou no mais tardar no final da semana, eu já vou mandar todos os nossos 520 slides de uma cacetada só. Como versão final? Não. Eu vou mandar como versão parcial, como versão não concluída, embora esteja concluído. Por quê? Porque durante esse curso a gente vai ajeitar muitas coisas que eu senti falta das outras vezes. Eu posso ter vontade de incluir novos slides. Então vai ser uma espécie de rascunho quase que completo. Ao final do curso, aí não. Aí a gente manda a versão definitiva para vocês e não altera mais. Aí vai ser a versão definitiva do grupo 2, os conquistadores. Os slides pertencem a vocês. O direito autoral é meu, mas pertencem a vocês para livre uso no que diz respeito a consultas, tá bom? As aulas seguem os slides na íntegra. Então, se vocês por acaso forem assistir as aulas no YouTube e tiverem os slides, vocês vão poder anotar, fazer tudo aquilo que vocês gostam de fazer. Tem gente que gosta de ver a aula antes, tem gente que gosta de anotar durante a aula, etc, etc. Professor, como é que funciona essa parte de anotar durante a aula? Meu filho, eu não vejo necessidade não, porque os slides são tão completos, eu falo tanto, que eu não vejo necessidade. Mas se você quiser dar uma anotadinha lá nas aulas, você fica à vontade, tá bom? Pra frente. Pronto. Agora aqui nós vamos começar. Dúvidas até agora? Alguém tem? Alguém tem alguma dúvida? Por que está aqui? O que é que comprou? O que é que vai receber? Se sim, fale agora ou cale-se até a próxima aula. Se não, vamos começar. Show. Pra frente.
Pessoal, já é uma mudança. No curso passado eu passei 2h30 só falando sobre isso aqui, tá certo? Não vou fazer isso dessa vez. Já vou entrar logo para vocês verem como é que o babado funciona aqui. Então, a primeira aula é sobre renda fixa e renda variável, tá bom? Ou seja, nós vamos entender como é que funciona o mercado financeiro, tá legal? Aí a gente vai caminhando. Aqui isso aqui é um conjuntinho de tijolos, tá bom, turma? Que a gente vai colocando para vocês, para quando chegar bem aqui, a gente já ter um prédio ou uma casa com a estrutura já bem montada, tá bom? Todo mundo, por osmose, já sabendo tudo disso aqui, na teoria e na prática, tá bom? Porque se você... Tem gente que não vai ter oportunidade de participar da sala ao vivo, tá bom? Porque trabalha, porque o horário não condiz, etc, etc. Mas é obrigado? Não, não é obrigado. É um complemento que vocês adquiriram junto com o curso. E esse complemento é aquela parte prática, né? Que todo curso, se pudesse, daria, né? Aonde você reforça ali no dia seguinte já todos os conhecimentos do que você já aprendeu. E é muito interessante, conforme a gente vai aprendendo e passando por cada um desses capítulos aqui, né? Como as coisas vão ficando mais claras e transparentes e mais simples de serem entendidas na sala ao vivo. Tá certo, pessoal? Ao vivo não posso chamar esse nome. Na sala educacional, tá bom? Por que é 9 às 11, hein, ô professor? Porque lá a gente só trabalha com os dois ativos disponibilizados pela B3 que a gente gosta mais, que é o mini índice e o mini dólar, que é o que dá no bolso de quase todo mundo, tá bom? E a bolsa abre 9 horas da manhã, tá bom? E o horário da manhã sempre é onde tem maior volatilidade e liquidez, tá bom? Que são duas coisas diferentes, volatilidade e liquidez. Mas é onde tem as duas coisas, tá bom? Então, geralmente a gente consegue fazer um trade bom nesse horário. E se não conseguir, professor, se não conseguir, pessoal, eu passo o dia lá sentadinho, lá na minha cadeirinha, a telinha da B3 de um lado e fazendo minhas coisas do outro. Então, como vocês já me acompanham no grupo, eu tô toda hora lá, né? Vai dar entrada aqui, vai dar entrada lá. De 9 às 11 vocês veem ao vivo e a cores, a minha tela bonitinha, eu entrando no modo simulador com a quantidade de contratos que já foi pré-estabelecida e combinada com todos da sala, eu não vou mudar, tá bom? A gente trabalha com até 15 contratos no mini índice e até 9 contratos no dólar. Para quê, professor? Para uma coisa compensar a outra, porque o dólar é muito mais alavancado, para poder, num caso extremo, um ganho no índice conseguir cobrir o prejuízo do dólar ou vice-versa. A gente trabalhava com 15 e 15, aí não estava dando muito bom, né? Porque quando tinha prejuízo do dólar, como o índice paga menos, dificilmente a gente conseguia cobrir o prejuízo do dólar. Aí com esse novo arranjo, 15 e 9, aí ficou melhor, né? E aí, é isso. Então não é obrigatório assistir a sala ao vivo. Você perde alguma coisa? Pessoal, você perde só o dia a dia do negócio, né? Você perde só você fica na teoria, né? Não vê na prática como é que a gente faz, como é que a gente coloca uma ordem, por que a gente coloca a ordem, por que a gente posiciona o alvo aqui, ali e acolá. Então, se vocês puderem, não puderem todo dia, mas pelo menos se puderem eventualmente, ou com a maior frequência possível, participar da sala ao vivo, eu recomendo. Show? Pra frente. Renda fixa e renda variável. E aí, pessoal, nós vamos aqui conversar sobre uma coisa muito importante, que são os ativos, tá bom? E os derivativos, que são coisas diferentes, tá bom? Lá na nossa sala educacional, nós não trabalhamos com ativos, nós trabalhamos com derivativos. E hoje a gente vai aprender a diferença entre os ativos e os derivativos. Então, os ativos reais, tá bom? Existem ativos reais e os ativos financeiros, tá bom? Os ativos reais são todas as coisas que podem ser convertidas em dinheiro de alguma forma. Pronto. Se você consegue converter alguma coisa em dinheiro, aquela coisa é um ativo. E aí nós temos imóveis, equipamentos e maquinários, veículos,
Ativos judiciais, que são os precatórios, ativos empresariais, que são os recebíveis. O seu contas a receber é um ativo? É sim, você pode ir numa factory ir lá e trocar o seu contas a receber por dinheiro. Então ele é um ativo, sim. Converteu em dinheiro, é um ativo. Moedas antigas, arte, vinho, carro, a sua coleçãozinha de selo, tudo isso é ativo. Beleza? Beleza. Ativos financeiros, por conseguinte, são todos os títulos e contratos negociados no mercado de capitais e no mercado financeiro. Eles são adquiridos por meio de negociações, de compra e venda, mas não existe de forma física como um carro ou uma casa. Ou seja, um ativo financeiro é aquilo que você vai lá e compra, mas não pode levar para casa, tá bom? Por exemplo, Tesouro Direto. Você pode pegar o seu dinheiro, trocar por papéis do Tesouro Direto. Tem como você chegar para o caixa, para o gerente, dizer, me dê meus papéis aí que eu quero guardar lá embaixo da minha caminha. Tem? Não, não tem, pessoal. Os ativos financeiros têm essa característica. Eles não existem da forma física. Eles só existem no digitalmente, tá bom? E você, lá na sua continha do banquinho, do seu banco, você tem lá esses ativos financeiros aparecendo, tá bom? E a quantidade e o valor de cada um. Tá legal? Beleza? Então essa é a grande diferença entre os ativos físicos e os ativos financeiros. Uns existem no mundo real e os outros existem no mundo real, mas você não pode levar eles com você. Eles ficam lá dentro do computador e, digamos, são ativos digitais. E aí nós temos como exemplo o Tesouro Direto, o CDB, o LCI, que são as letras de crédito imobiliário, as LCAs, que são as letras de crédito agrícola, as letras de câmbio, as debêntures, as ações, as ETFs, os fundos de investimento. Mas, professor, quando eu compro uma ação, pelo que eu aprendi, eu estou comprando um pedaço da empresa. De fato, meu amigo, você está se tornando sócio de uma empresa. Mas você não pode chegar lá e comprar 1000 ações da Petrobras e dizer, eu quero aqui, comprei 1000 ações, eu quero levar para casa. Quantos litros de óleo bruto dá para levar para casa com essas 1000 ações? Porque eu quero levar o pedacinho da Petrobras junto comigo. Você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ações são ativos financeiros. Nós acabamos de aprender que os ativos financeiros não existem na forma física, tá bom? Então você é dono sim da Petrobras, mas você vai participar de quê? Dos lucros, das divisões, dos rendimentos e de tudo que a Petrobras te der de bom. Do prejuízo eu vou participar também em termos, porque como a sua ação, que é um ativo financeiro, vai desvalorizar, né? Caso você for vender as suas ações no momento de baixa da Petrobras, você vai acabar tendo prejuízo, você vai acabar vendendo as suas ações por um preço menor das que você comprou, né? Então, em teoria, você vai participar dos prejuízos sim. Mas se você está fazendo investimentos a longo prazo, de 5 anos, 10 anos, você vai passar 5, 10 anos recebendo as suas JCPs, os seus rendimentos trimestrais, semestrais ou anuais. E é para isso que a gente compra ações. Tem duas formas, né? Para longo prazo ou para curto prazo. Isso a gente vai ver mais lá na frente. É mais para vocês entenderem a diferença entre os ativos financeiros e os ativos físicos. Beleza? Beleza. E os derivativos são o quê? São instrumentos financeiros que derivam o seu valor de outro ativo ou de outro derivativo. E eu costumo sempre dar esse exemplo que eu acho muito bacana. Eu tenho uma casa, beleza? Beleza, tenho uma casa. Essa casa é o quê? É um ativo? É um ativo. Físico? Bem físico, tá lá. Feita de tijolos e cimento. Muito bem. Eu posso alugar minha casa? Posso. O cara vai ter direito à minha casa? Não, vai não. A casa é minha. Ele vai ter usufruto da minha casa, ele vai ter direito de uso. Para isso ser regulamentado, nós vamos ter que fazer o quê? Um contrato. Pronto, pessoal. Na hora que você cria um outro instrumento de um determinado ativo ou de outro derivativo, que existe um contrato no meio, aquilo já não se chama mais ativo. Aquilo se chama
derivativo. Por quê? Porque aquilo tem prazo de validade, aquilo tem um valor que é diferente do valor do ativo e assim sucessivamente, tá bom? Então, os derivativos, assim, de forma bem sucinta, são contratos que podem ser negociados na bolsa de valores ou no mercado de balcão. Eles podem ser baseados em ativos físicos, como café, soja, boi gordo, ou financeiros, como o valor do dólar, índices e ações. E para que existem os derivativos, hein, pessoal? Primeiro, para regulamentar as coisas, né? Para eu poder alugar minha casa, eu preciso criar um derivativo que se chama aluguel da casa. Segundo, para você se resguardar, e nós vamos já ver, de algumas coisas. Exemplo, eu sou uma grande empresa, eu compro muito em dólar, tá legal? E aí, eu tenho um montante, o cara do Contas a Receber chegou e disse, patrão, diga lá, querido, nós temos esses contratos que vão vencer em dólar daqui a 60 dias. É mesmo, é. Eita, rapaz, mas o Trump vai subir, né? A gente não sabe o que, é que vai acontecer. Se o dólar baixar, vai ser bom para nós, né? Porque eu vou pagar em dólar, né? Vou converter, vou ter que comprar o dólar no dia para pagar. Mas se o dólar der uma pipocada, a gente vai entrar bem, né? O que é que a gente faz? Pessoal, aí você tem duas formas de você fazer, né? Ou você vai comprando dólar para se estocar, ou você garante o preço do dólar. Como é que eu garanto o preço do dólar? Com um derivativo, com um contrato. Eu compro um contrato futuro de dólar. Eu vou lá na B3 e digo, olha pessoal, eu tenho, o dólar tá bom, eu tô gostando do preço desse dólar. Alguém aí quer manter o valor desse dólar para mim por 60 dias? Eu pago um spread para alguém manter, tá bom? Se o dólar subir, eu me dou bem. Se o dólar cair, né, eu me dei mal porque eu tive que honrar o contrato, já visto que fui eu que comprei, né? E se o dólar subir, quem se deu bem foi quem me vendeu, né? Porque vai ter que honrar o preço para mim na data do vencimento, né? Ok? Então, uma das coisas que a gente usa os derivativos é para garantir preço no futuro, tá bom? E é por isso que a maioria, acho que todos os derivativos têm uma data de vencimento, ou seja, quando você opera com derivativos, aquela garantia de preço tem uma data de vencimento. A pessoa não vai garantir aquele preço do dólar para sempre. Ela só vai garantir por X tempo. Por quê? Porque os derivativos funcionam como contratos que têm uma data de vencimento específica. É igual o aluguel da minha casa, tá bom? Eu não vou garantir o aluguel da minha casa pelo tempo para sempre. Eu vou garantir pelo tempo do contrato, que são, por exemplo, 24 meses. Ainda coloco uma cláusula de reajuste anual. Terminou os 24 meses, acabou o contrato, pronto, morreu Maria Preá. Eu vou chegar com o meu inquilino e vou começar tudo do zero outra vez, negociando outro preço, outras cláusulas, outro tudo. É assim que a gente faz no mundo real? Não, mas é assim que eu poderia fazer? Sim. Você não, uma vez finalizado, findado o contrato, começou outra vida, outro mundo, tá legal? Então, os derivativos são isso, contratos que podem ser negociados na bolsa ou no mercado de balcão. E aí, tudo bem, vamos lá. Os derivativos são utilizados para o quê? Gerenciar o risco financeiro. Acabei de dizer, quando você tem um vencimento atrelado a uma moeda, a um índice específico, e você quer garantir, né, um valor específico para não ser pego de calça curta caso haja uma supervalorização, caso a supervalorização vale prejudicar, ou caso haja uma superdesvalorização, caso a superdesvalorização também vale prejudicar, você vai comprar um derivativo, um contrato futuro daquele ativo. Eu estou comprando o ativo, pessoal? Não, querido, você não está comprando o ativo, você está comprando o direito de adquirir o ativo na data futura pelo preço estabelecido no contrato, tá bom? Show? Show! Vê se eu entendi. Quer dizer que quando eu compro um contrato futuro, eu não estou comprando ainda o ativo. Se eu comprar um contrato futuro de milho, significa o quê? Que na data do vencimento você vai ter direito a sim comprar o milho e aí sim um ativo pelo preço negociado no contrato há X dias ou meses atrás. Ah! Professor, e eu preciso desembolsar o dinheiro quando?
só na hora que você resolver comprar ou não. O comprador sempre tem o direito de desistir, tá bom? Pode chegar no dia do contrato lá do vencimento do milho, o milho estava R$10 a, sei lá o que, a saca, não sei o que lá, R$10 a saca, e o mercado estava vendendo a 8. Ele vai comprar 10 do cara lá que vendeu o contrato para ele? Não, vai comprar 8 do mercado que está mais barato. Mas se o milho tivesse 14, ele ia comprar de quem? Do mercado que está 14 ou do cara que se comprometeu a vender para ele a 10? É óbvio que ele iria comprar do cara que se comprometeu a vender para ele a 10. Quem entrou pelo cano? Quem vendeu, né? Porque teve que vender o milho a 10 e tem que cumprir bem bonitinho. Já quem compra não é obrigado a exercer a compra obrigatoriamente. Ele tem o direito ou não de exercer a compra do milho, do dólar, do índice, de seja lá o que for. Isso é muito parecido com outra coisa que nós vamos falar, passando, não vamos entrar nesse detalhe, que são as opções, né? As opções é uma forma, é um outro tipo de derivativo, tá bom? Em cima das ações, onde você compra direito de compra ou direito de venda, né? Então tem quem compra e tem quem vende, né? Tem o lançador e tem a contrapartida do lançador. Isso é o mercado de opções, que é similar, porque tudo são derivativos, tudo são contratos futuros. Beleza? E aí, uma das funções, um dos objetivos do derivativo, que é o contrato futuro, é o quê? Gerenciar o risco, né? Especular sobre mudanças no preço do ativo subjacente, tá bom? Aumentar o lucro das empresas, fazer hedge, que é a proteção, que eu acabei de explicar. O hedge é exatamente quando você tem uma dívida em determinado ativo e você quer garantir o preço, quer ficar imune a variações de mercado. Então você não compra logo o ativo, você não desembolsa logo aquele valor todo do ativo. Você compra um derivativo. Mas, professor, o derivativo não custa, não? Custa sim. E quanto é que ele custa? Como ele é um contrato, pessoal, ele custa 1x avos do valor do ativo. Depende de quem está te vendendo aquele contrato. É igual aluguel. O cara vai me pagar o valor da casa? Vou pegar o valor da casa e vou dividir por 24 e vou cobrar do cara? Não, não vou, pessoal. Por quê? Porque ele não está comprando a casa, ele está comprando o direito de morar na casa. E por ele estar comprando o direito de morar na casa, o valor é infinitamente menor do que o valor da casa em si. Por quê? Porque ele está comprando um derivativo, ele não está comprando um ativo, tá bom? Então, a gente, pessoal, que todo dia vai lá na B3 e sem saber ou não, estamos comprando ou vendendo contratos de mini índice e de mini dólar. Nós estamos fazendo hedge, ou seja, proteção do nosso investimento? Porra nenhuma. Nós estamos especulando mesmo aqui, ó. A gente é um especulador limpo e seco, tá bom? A gente só tá lá todo dia para especular e tentar acertar o caminho para onde o preço vai, porque nós só temos o quê? 9 horas para fazer isso, porque 99% das pessoas só tem dinheiro para trabalhar no day trade, que é onde você precisa abrir a ordem e fechar a ordem no mesmo dia, né? Quem compra um contrato, um derivativo do dólar para uma compra futura daqui a 60 dias, comprou hoje para exercer ou não daqui a 60 dias. Ela não foi obrigada a exercer no mesmo dia. A gente não. A gente, no dia a dia normal de um trader, onde 99% das pessoas trabalham no day trade, tá bom? Day trade. A gente é obrigado a comprar ou vender e se desfazer desse derivativo que a gente adquiriu no mesmo dia. Por quê? Porque se a gente deixar essa ordem aberta, se a gente não se desfizer desse contrato, a gente vai ter que ter uma margem enorme na corretora para poder manter esse contrato em aberto. Beleza? Beleza. Então nós somos especuladores. Botem isso na cabeça de vocês. Nós não fazemos hedge, que é a proteção, comprar aquele derivativo para fazer uma proteção de alguma coisa, daquele ativo em si,
que a gente vai precisar dele numa data futura, tá bom? Aumentar o lucro das empresas, tá bom? Que é quando você vai especular a longo prazo e assim sucessivamente. Os derivativos são classificados em contratos futuros. Pronto, a gente trabalha aqui, pessoal. Todo derivativo, a grande parte dos derivativos, entra nessa categoria de contratos futuros, tá bom? Os outros, para nós, não importam muito agora. O que importa é que o que é um contrato futuro? É um contrato onde quem vende o contrato para você tem a obrigação de honrar até aquela data futura, tá bom? Quando alguém aluga a minha casa, eu sou obrigado a honrar o preço do aluguel até o final do contrato, tá bom? Senão tem N multas e tal. Mas supondo que não tivesse a obrigação de desistência, que eu não pudesse desistir, quem vende é quem tem a obrigação de honrar. Quem compra pode, no caso do aluguel não é assim, mas no caso do contrato futuro, pode sim desistir. Tá legal? Beleza? Beleza. Contratos a termo, que é um outro tipo de contrato, operações de swap e, como eu disse, as opções, né? Que são contratos futuros de ações que funcionam da mesma forma. Funcionam ou para especular, que é o nosso caso, ou para você fazer hedge, fazer proteção. Dá um exemplo aí, professor, de um hedge, de uma proteção numa ação onde eu preciso comprar uma opção, ou seja, um contrato futuro, um derivativo. Ah, professor, o derivativo das ações se chama opções, é isso mesmo. Por que não chama derivativo, nem, professor? Sei lá, cara, deram esse nome aí, a gente segue. Se chama opções, beleza? Derivativo das ações se chama opções. Exemplo, eu tenho um monte de ações da Petrobras, um monte mesmo. 20 mil ações. E aí vai mudar de governo, tá bom? Vai mudar de governo. 2026, se eu não me engano. E aí toda mudança de governo, as estatais sofrem muito, não é verdade? Ou podem vir a sofrer, tá bom? E aí o que é que eu faço? Eu quero garantir aquele preço independente do que aconteça. Eu estou achando que o preço pode despencar muito. E eu não queria ter prejuízo. Eu queria garantir o preço daquela ação da Petrobras, que eu não sei quanto tá. Digamos que esteja R$ 47. Eu queria garantir o preço daquela ação, por mais que acontecesse. Ou seja, se o preço despencasse para 30, eu queria poder me desfazer da minha posição todinha a R$ 47. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou comprar um contrato futuro. Eu vou fazer uma opção. Contrato futuro de ação se chama opções. Eu vou arranjar alguém. Se eu quero comprar, a lei do mercado diz, se eu quero comprar, alguém tem que vender, não é verdade? É. Então eu vou achar alguém que queira vender ações para mim a R$ 47 na data futura, independente do que aconteça. Pessoal, esse cara que quer vender a R$ 47, ele tá achando que a ação vai cair ou vai subir? Ele está achando que vai subir, né, pessoal? Se ele estivesse achando que ia cair, ele não ia ser jumento de vender a ação, de segurar o preço de R$ 47. Ele está achando que a ação vai subir, e aí, como o cara vai me pagar um fizinho, uma taxa, um spreadzinho, tá bom? Um prêmio, ele vai me pagar um prêmio para eu garantir esse preço de R$ 47, tá bom? Obviamente, eu não vou dar o contrato de graça para ele. Ah, você quer que eu te garanta esse valor de 47? Eu te garanto, meu filho. Mas você vai ter que me pagar 1% adiantado e esse 1% não é devolvível, tá bom? Esse 1% é meu. Se chegar no dia do vencimento, você quiser exercer, eu te vendo as 10 mil ações a R$ 47. Mas se chegar no dia do vencimento, você não quiser comprar as ações a R$ 47, esse 1% é meu, é o meu prêmio, foi o meu risco de ter sido aquela pessoa que
não pôde desistir da operação, porque eu fui o lançador, tá legal? Beleza? Eu fui o que vendeu. Beleza? Beleza. Então quem vende tem direito a receber um prêmio. Por quê? Porque o risco é todo dele. Quem compra não tem risco nenhum, porque pode desistir da operação a qualquer momento. Tá legal? Então, as opções são, sim, voltando ao caso da Petrobras. Aí quando chegou lá 2 dias depois que a nova presidência assumiu, a Petrobras foi para R$50. Ora, eu tinha acordado o preço de 10 mil ações a 47. Tá bom? Beleza? Beleza. Tá show de bola. Eu prefiro vou vender minhas ações para ele ou vou vender minhas ações para o mercado? Ora, não, vou vender para o mercado, né? O mercado tá pagando 50. Ele só se comprometeu a pagar para mim 47. Então, desisto. Perdi o prêmio, mas não corri o risco, né? Agora, se deu uma zica grande e a Petrobras caiu para R$40, eu não estou afim de manter a posição. Se eu não tivesse feito esse contrato futuro, esse derivativo, ou no caso específico das ações, chamado de opções, e eu tivesse dado uma amarelada grande, uma alfaçada grande. Alfaçada é o termo que a gente usa quando o cara desiste da operação. Ele não tem ovários para segurar. Eu sempre digo ovários porque o bicho corajoso é mulher. Nunca vi, meu irmão. Ave Maria. É corajoso demais. Mas também tem 2 ovários daquele enorme, né? Nós só temos aqueles 2 testículos de nada. É por isso que elas são corajosas. Pois bem, aí o cara não quis segurar. Se ele não tivesse feito o contrato de opções, ele ia se desfazer das ações dele a quantos? A R$40, né? Porque foi o preço do mercado. Aí ele lembrou, poxa vida, que bom que eu fiz esse contrato, que bom que eu adquiri esse contrato, que é o direito de vender as minhas ações a R$47. O cara que tomou fumo, né? Porque ele vai ter que me pagar, se eu tenho 10 mil ações e ele vai pagar 47 por ação, ele vai ter que me pagar R$470 mil, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Mas se eu fosse vender no mercado, eu só ia apurar 400 mil. É isso mesmo, você fez um excelente negócio. E se caso você não quisesse, você ia só perder o valor do prêmio. Supondo que foi 1%, né? Você ia perder R$4.700. Ora, R$4.700 não vale nada ao ponto que eu ia perder 70 mil na operação, né? Por caso eu vendesse ao mercado a 40 mil e tivesse comprado... Não, se eu tivesse comprado a 47 também, era só para manter o valor, eu ia perder 70 mil reais, né? E assim sucessivamente. Então, proteção, a gente também faz nas opções. A gente pode especular também nas opções? Pode, lógico que sim. Como? O contrato exige que eu tenha o ativo? Não. Eu posso vender o que eu não tenho? Pode. Por quê? Porque você está vendendo o direito de compra ou a obrigação da venda, tá legal? Mas esse direito de compra ou esta obrigação da venda, na maioria dos casos, não vou entrar nesse detalhe, ela só vai existir ao final do contrato. Então, se eu der um jeito de especular em cima disso e me desfizer desse contrato antes do fechamento, antes do encerramento dele, da data de vencimento, eu consegui ganhar dinheiro sem ter o ativo para disponibilizar. Professor, mas especulação pura e grossa, daquela horrível mesmo, né? Você vendeu o que não tinha ou comprou o que não tinha para vender mais caro depois, ainda ganhou dinheiro e foi isso mesmo? Foi, é exatamente isso que a gente vai aprender a fazer todo santo dia aqui, a especular no mercado. Seja no mercado de opções, que não é o caso aqui, mas serve também, seja no mercado de contratos futuros, e contratos a termo e operações de swap são casos bem específicos. Tá claro? O grande objetivo deste capítulo é ensinar para vocês o que são ativos e o que são derivativos, tá bom? Derivativo resumindo, é um contrato que me dá direito ou dever. E eu posso ter o direito ou ter o dever sem sequer ter o ativo, tá legal? Desde que eu consiga ter lucro
antes de chegar na data de vencimento. No caso do day trade, da Bovespa, né? A própria B3 obriga-nos a nos desfazer do contrato, né? Ao final do dia. Ai, agora eu estou entendendo. Quer dizer que quando eu compro lá um contratinho de mini dólar, eu estou tendo o direito de comprar o mini dólar numa data futura aquele preço? Está sim, está. Eu vou exercer? Lógico que não vai, né? Lógico que não vai, porque para exercer você precisaria ter o dinheiro para comprar o valor do contrato, que é um valor enorme, que nós vamos ver lá na frente, e você precisaria manter esse contrato ativo até o vencimento, que também custa dinheiro. Mas para efeito especulatório, a gente pode tentar ganhar dinheiro nesse contratinho. Tá legal? Não é verdade? Durante as 9 horas do pregão. Um exemplo derivativo é a compra de um contrato futuro de milho na B3. O investidor está negociando o equivalente a um determinado número de saca de milho ao preço do mercado com validade até o vencimento. Deixa eu só fazer um pipizinho. É bem rápido, tá bom? Se alguém quiser ir também, é 1 minuto meu. Eu já voltei. Pra frente. Tchau, Nath. Abraço. Ativos derivativos. Entenderam? Entenderam. Ativo, valor, tá lá, físico ou financeiro. Derivativo, contrato que garanta preços futuros, em sua grande maioria. Você pode comprar ou pode vender, mesmo sem ter, tá bom? Você só tem a obrigação de ter no vencimento do contrato. Show? Show! Renda fixa é um investimento realizado. A gente estava falando o quê, pessoal? Só sobre ativos e derivativos, que eu quero que vocês entendam isso, tá bom? Uma ação da Petrobras, um ativo. Uma opção de compra ou de venda da Petrobras, um derivativo, tá bom? Show! Renda fixa é um investimento realizado diretamente em títulos públicos e privados de renda fixa, tá bom? Quando você compra um título de renda fixa, você está emprestando dinheiro ao emissor do papel, que pode ser um banco, uma empresa ou até mesmo o governo. Ou seja, quando você compra um título de renda fixa, você está emprestando dinheiro a alguém. Para essa pessoa, para você emprestar dinheiro, você não é Madre Teresa de Calcutá, você quer receber o quê? Uma remuneração. Só que como o nome está dizendo, renda fixa, você já sabe exatamente quando é que você vai receber. Ou seja, a pessoa chegou para ti e diz, empresta 1.000 aí para mim, eu vou te pagar daqui a 30 dias 1.010, 1%. Tu topa? Topo na hora, beleza? Beleza. Então, renda fixa é isso. É o normalzinho, é o água com açúcar que a gente faz no mercado para quê? Preservar o capital. Por quê? Porque você já sabe quanto você vai receber. Tem gente que não consegue ver o saldo diminuir. Tem gente que é assim. Então, essas pessoas são operadoras de renda fixa, tá legal? Elas querem emprestar dinheiro, geralmente ao governo, e querem saber antecipadamente quanto é que vão receber por ter emprestado dinheiro, tá bom? Em troca, você recebe uma remuneração por um determinado prazo na forma de juros ou correção monetária, podendo receber ainda parcelas chamadas amortizações. Beleza? Beleza. Quando você vai comprar um carro, você está pedindo dinheiro emprestado à financeira, ao banco do veículo, que hoje em dia quase ninguém compra mais de financeira, compra do banco do próprio veículo, que não deixa de ser uma financeira, né?
O banco, para te emprestar, ele vai te cobrar juros, né? E hoje em dia a maioria das parcelas são fixas. Então você já sabe, é o contrário da moeda, mas quando você pede dinheiro na renda fixa, você já sabe exatamente quanto você vai pagar. E o banco sabe exatamente quanto vai ganhar em cima de você. Então renda fixa é assim. Não tem surpresa, pessoal. Não tem surpresa e é aquilo ali e acabou-se, tá bom? Os títulos de renda fixa podem ser classificados em relação à forma de rentabilidade. Os principais deles são caderneta de poupança, os CDIs, os fundos DI, renda fixa. Nós não vamos entrar em detalhe, né, turma? Senão vai ser quase uma especialização na área financeira, não é o caso. Os títulos públicos ou privados e os CDPs, o certificado de depósito interbancário, que é quando um banco empresta dinheiro a outro banco, tá legal? Show! Na renda fixa, o investidor sabe previamente qual será a rentabilidade do ativo, ou seja, ele tem previsibilidade sobre quanto dinheiro irá render no momento da compra. E é o que todo mundo gosta, ganhar pouco, mas sempre, tá? A gente que está aqui é porque não está gostando de ganhar essa mixaria e quer trabalhar na renda variável, que nós vamos já entender o que é. É aquela renda onde a gente pode ganhar mais, mas também tem o risco de perder. A renda fixa traz retornos mais estáveis, porém mais seguros. E mais seguros, né? Mais estáveis e mais seguros. Vou ajeitar isso aqui. Então, para o investidor que busca segurança, pode ser a melhor opção. A renda fixa tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, isso é muito importante, né? Ou seja, se você tem por instituição, é por CPF, eu estou esquecido agora, tá bom? Acho que é por emissor. Então, quando você trabalha na renda fixa, existe um Fundo Garantidor de Crédito que vai te garantir até R$250 mil por emissor, caso aquele emissor quebre, ou seja, você investiu no banco tal, botou numa renda fixa R$200 mil, o cara te prometendo pagar 100% do CDI e aconteceu alguma coisa, ele quebrou, esse fundo garantor de crédito vai te devolver os teus 200 mil bem bonitinho, tá legal? Então essa é uma das vantagens também da renda fixa, ou seja, o seu risco é quase zero, porque além de você saber quanto será o seu rendimento, você também ainda tem o fundo garantidor de crédito para te devolver o teu dinheiro caso o emissor quebre. Os investimentos de renda fixa se baseiam nas movimentações de alguns indicadores, como a Selic, que é a taxa básica de juros, a CDI, o IPCA e o IGPM. Geralmente são valores derivados desse. É 100% CDI, 99% CDI, é o IGPM. Ou seja, como você já sabe quanto é o valor da Selic atualmente, você já sabe quanto é que você vai ganhar ao longo de 12 meses e assim sucessivamente. E aí vem, falando na dita cuja, tá? Taxa Selic, o nome Selic vem de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia e é um sistema administrado pelo Banco Central que são negociados títulos públicos federais. Já a taxa Selic, que é outra coisa, tá bom? O nome Selic é um sistema. A taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Econômica, o Copom, a cada 45 dias. É a taxa básica de juros da economia e um dos principais instrumentos do Banco Central para controlar a inflação. Tá bom? E aí, por que mesmo, hein, pessoal, que os juros controlam a inflação? Porque quando o juro sobe o juro de quê? Dos empréstimos, dos financiamentos e dos cartões de crédito, tá legal? E desestimula o consumo, tá bom? Quanto maior os juros que você tem que pagar, quanto maior o crédito na hora de comprar quanto maior os juros na hora de comprar um carro, mais você vai pensar 2 vezes, tá certo? Ou 3 vezes, ou 4 vezes. Então, quanto maior a taxa de juros, se você quer desaquecer o mercado, se você quer diminuir o consumo por uma série de fatores, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a taxa de juros. Se você quer estimular o consumo por uma série de fatores, você vai baixar a taxa de juros. Se você... O que é que acontece com a inflação? Se tem excesso de demanda, tá bom? Os preços tendem a
Baixar ou subir? Subir, né, turma? Quem vai baixar preço se tem gente querendo comprar? Ninguém, né? Eu tô aqui na boa vendendo meu carrinho a 90 mil. Tem gente na fila de espera. Mês que vem meu carrinho de 90 mil já tá 95. Continua a fila de espera. Por quê? Porque os juros estão baixos. As pessoas estão se lixando com o preço. Elas estão olhando que a parcela tá baixa para pagar. Então a tendência do preço do carro é aumentar. Aumento de preços é aumento de inflação. Então os juros altos tendem a diminuir o consumo, que automaticamente diminui a inflação, porque os fornecedores são obrigados a quê? A manter o preço ou baixar o preço para conseguir desovar o que eles têm. Beleza? Beleza. Se não tem quem compra, os preços caem, reduzindo também a inflação. E o melhor dos mundos é você ter juros baixos e as pessoas terem consciência de não estarem adquirindo tudo, fazendo empréstimo de tudo, porque o preço ou os juros estão baixos. Esse seria o mundo ideal. Como o ser humano não consegue pensar dessa forma, existe o Copom que faz isso por nós. Fica aumentando e diminuindo a taxa de juros para manter ou incentivar o consumo, controlando assim a inflação. Renda variável. Pronto, o que nós tínhamos para falar de renda fixa foi isso. Então nós já aprendemos hoje o que é um ativo, o que é um derivativo, a diferença entre os dois, tá bom? Que a análise técnica nós vamos fazer tanto serve para ativos como serve para derivativos, tá bom? Mas na sala educacional a gente vai negociar só o quê? Só derivativos, só contratos futuros. A gente não vai lá na sala educacional comprar ações da Petrobras, comprar ações da Vale e assim sucessivamente. Nós vamos especular mesmo, são os contratinhos futuros de mini índice e mini dólar. Se você não sabe o que eu estou falando ou o que é mini índice e mini dólar, não tem problema. O importante é você ter aprendido até agora o que é um ativo e o que é um derivativo, tá bom? Beleza. Renda variável. A renda variável, por sua vez, diferente do que ocorre dentro da renda fixa, não apresenta uma rentabilidade prevista no momento da aplicação dos valores, ou seja, é o preço que tiver na hora, tá bom? Se eu comprei e o preço cai, eu vou perder. Se eu comprei e o preço sobe, eu vou ganhar. Se eu vendi, se eu entrei vendido, eu posso entrar vendido, né, professor? Como é que eu posso vender algo que eu não tenho? Não é um contrato futuro, minha joia. Você pode alugar de alguém e vender, por exemplo. Você pode vender ações sem ter? Pode. Você pode alugar a ação de alguém e vender. E pode, é? Pode sim. Posso. Eu posso chegar para ti e dizer, ô Joãozinho, me aluga esse teu carro aí? Eu vou vender ele, mas no final do contrato do aluguel eu vou te devolver o mesmo carro, igualzinho, do mesmo jeito. Aí nesse aspecto aí, o Joãozinho me aluga o carro, eu vendo o carro do Joãozinho, ou seja, o carro não era meu, né? Eu paguei só o contrato de aluguel, né? Vendo o carro do Joãozinho, ganho dinheiro, compro outro carro, vendo de novo, ganho mais dinheiro, fiz isso umas 5 vezes, no final do contrato eu vou na concessionária, compro um carro igualzinho que o Joãozinho tinha e devolvo para ele. O Joãozinho ficou feliz, porque recebeu o carro dele lavado, bonitinho e cheirosinho, e eu também fiquei feliz, porque vendi o carro do Joãozinho 10 vezes sem ter o carro do Joãozinho. Beleza? Pronto, então você também pode vender, se chama venda a descoberto, no caso de venda de um ativo. Na venda de um derivativo, nós já vimos que é uma operação normal, porque um derivativo é um contrato, eu só preciso ter o bem na data de vencimento do contrato. Como é que vai se desfazer do contrato antes do vencimento? Então eu posso muito bem ficar só especulando e vendendo o que eu não tenho. Aí sempre tem aquele, né, que pergunta, professor, e se eu não conseguir vender o meu contrato até o vencimento? Aí você tem que rezar para não ser exercido. Mas garanto para você que a probabilidade disso acontecer é muito pequena, tá bom? Até porque você não vai deixar para se desfazer do seu contrato no último dia do vencimento sem ter dinheiro ou sem ter o ativo para entregar. Você não é doido, né? Você é só um trader, mas você não é doido, tá bom? Show! Nesse sentido, nessa modalidade de investimento, a rentabilidade só será conhecida pelo investidor no momento do resgate, podendo ser inclusive uma rentabilidade negativa, em virtude do risco atrelado aos ativos que se enquadram na renda variável. Pessoal,
Primeira regra da análise técnica. Quem compra quer que o preço suba ou quer que o preço desça? Pessoal, quem compra quer que o preço suba. Por quê? Qual a operação contrária à compra? É a venda. Eu só vou ter dinheiro, eu só vou ter lucro se a venda menos a compra for maior do que zero. Concorda comigo? Então, para eu ter lucro, se eu compro, eu estou torcendo, analisando, mentalizando que o preço suba para eu poder ter lucro na operação. Para eu poder comprar aqui por 10, vender aqui por 12 e o meu 12 menos o 10 dá igual o quê? A 2, que é maior do que 0. Ótimo, show, show, beleza. E quem vende sem ter, quer que o preço o quê? Faça o quê? Caia, tá bom? Porque eu quero vender mais caro para comprar mais barato depois. Olha que legal! Eu fui, peguei meu carro e vendi pro Joãozinho. Aqui, Joãozinho. Vou vender esse carro para ti. 10 mil. Quer? Quer na hora. Joãozinho foi, fez o quê? Me deu os 10 mil, não foi? Pronto. Vendi o carro pro Joãozinho, botei 10 mil no bolso. Legal? Legal. Daqui a 6 meses lá vem o Joãozinho. Rapaz, eu tô desgostoso desse carro. Não sei, acho que botaram uma macumba nele. Nunca mais consegui pegar a mulher depois que comprei esse teu carro. Eu quero me desfazer. Tu compra ele de volta? Compro sim. Por quanto? Joãozinho, eu só posso comprar por 8 mil, rapaz, ó. Tu já usou o carro tá macumbado. Eu também não sei se ele vai me atrapalhar. Eu só vou comprar esse carro agora por 8 mil. Aí o Joãozinho olhou para um lado, olhou para o outro. Tá certo, tá certo. Me deu os 8 mil. No final das contas, o que que aconteceu? Eu fiquei com o carro, que já era meu, e mais 2 mil, né? Porque o Joãozinho me deu 10, eu só precisei dar a ele 8, fiquei com o spread, que é a diferença de 2 mil. Então, quando eu vendo, eu quero que o preço faça o quê, pessoal? Caia, né? Para eu poder o quê? Comprar mais barato lá na frente. Essa é a primeira regra do mercado financeiro que vocês têm que aprender por estarem aqui. Tem gente que não entende como é que vai vender, que quem vende quer que o preço caia e quem compra quer que o preço suba. Eu acabei de explicar. Se a gente compra alguma coisa, seja uma ação, uma opção, um mini índice, uma saca de milho, um barril de petróleo, uma ação da Apple, a gente quer que o preço suba. Se a gente vende para recomprar depois, tá bom? Para recomprar depois uma ação da Apple, um barril de petróleo, um derivativo qualquer, seja opção, contrato de mini índice e tal, a gente quer que o preço caia. Simples assim. Podem anotar. Essa é a regra básica do mercado financeiro. E essa é a regra básica do que a gente vai ver todo dia. Sem muita informação para vocês. Se tem um gráfico e o gráfico está indo assim, o preço aqui está o quê, pessoal? Subindo, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Aqui não é nem análise financeira, aqui é a matemática básica. Então, se eu comprei bem aqui, eu quero que esse bicho faça o quê? Suba, né? Para quando eu vender bem aqui, eu ganhar essa diferença, né? De preço do P2 para o P1 aqui, né? Ótimo. E se eu vendi bem aqui e comprei de volta bem aqui, aqui eu comprei, né? E aqui eu vendi. Se eu vendi aqui em P2, eu quero comprar de volta aqui com P1 para poder o quê? Ganhar dinheiro. Então, quem vende quer que o preço caia. Quem compra quer que o preço suba. Simples assim. É um axioma isso aí, tá certo? É uma regra que não há de ser discutida. Beleza? Beleza. Para frente. Nesse sentido, nessa modalidade de investimento, a rentabilidade só será crescida pelo investidor no momento do resgate. Foi o que eu acabei de dizer, né? Eu comprei, quero que o preço suba. Na hora que eu
resolver sair da operação, esse gráfico pode estar em qualquer lugar, né? Ó, porque o preço ele anda assim, né? Infelizmente o preço não anda feito um tiro assim. Ele anda assim de... Parece um eletrocardiograma, né? Então se eu comprei aqui e sair aqui, é um preço. Se eu comprei aqui e sair aqui, é outro preço. Se eu comprei aqui e sair aqui, é outro preço. Se eu comprei aqui e sair aqui, é outro preço. Se eu comprei aqui e sair aqui, é outro preço. Então eu só sei quanto eu vou ganhar na hora que eu vou vender. Na hora que eu vou me desfazer da operação. Que é a operação inversa que eu fiz. Se eu comprei, eu vou vender. Se eu vendi, eu vou comprar. Beleza? Não há... Não, agora é o seguinte, né? Se eu comprei... Tava indo tudo bem, né? Comprei bem aqui, ó. Tava indo tudo bem. Rapaz, tá tão bom. Vou deixar para vender amanhã. Vou deixar para vender amanhã. Ai, meu Deus, vou deixar para vender amanhã. Vou deixar para vender amanhã. Meu Deus, vou me desfazer de qualquer jeito. Vendi bem aqui. Comprei aqui, vendi mais caro ou mais barato? Mais barato. Tive o quê? Lucro ou prejuízo? Prejuízo. Esperei demais. Era para ter vendido aqui. Caso eu soubesse análise técnica, ia ter calculado que o melhor ponto de venda era aqui. Esperei demais, ó, entrei pelo cano. Mas eu sabia disso ontem? Não, estava firme e forte, achando que o preço ia subir mais. Não subiu, veio para cá. Beleza? Beleza. Então, a arte de aprender a hora de comprar e a hora de vender é o que nós vamos aprender, tá bom? Não há previsibilidade. O preço dos ativos podem sofrer variações o tempo todo e são vários os fatores que influenciam os ativos de renda variável, como a economia do país, a taxa de juro e o cenário político. Mas nós temos as ondas de Elliott para nos salvar, que vão nos ajudar a tentar tornar esse preço um pouco mais previsível. Tá bom, pessoal? Para frente. Os principais ativos de renda variável são as ações. Nós vamos passar por cada um deles. As opções, as commodities, o mercado futuro, os fundos cambiais, os fundos imobiliários e as ETFs, tá bom? Esses são os principais ativos de renda variáveis que a gente precisa pelo menos conhecer, né? Para dizer, pô, tá fazendo curso de análise técnica, não sabe o que é uma opção, não sabe o que é o mercado futuro, não sabe o que é uma commodity, né? Esse professor não vale nada. Pronto, então nós vamos aprender pelo menos o que são esses aqui, muito por cima, mas vai ficar, como vocês vão receber essa apostila todinha, vai ficar guardadinho lá na apostila, tá bom? Para vocês poderem colocar isso embaixo do travesseiro e entenderem. Lembrando que a gente vai, 99% do que nós vamos operar é no mercado futuro. Mas o que a gente vai aprender serve para qualquer um desse tipo aqui de renda variável, tá bom? Ações. As ações são os investimentos de renda variável mais conhecidos, é o que todo mundo gosta de fazer, né? Comprar ação da Petrobras, do Banco do Brasil, do Itaú, né? Que é o quê? Ser sócio de um pedacinho de uma empresa, né? Uma empresa, quando ela quer se expandir, ela se divide em vários pedacinhos e joga esses pedacinhos na bolsa. E as pessoas vão adquirir, quando ela lança na bolsa, 100% das ações são de quem? Dos proprietários, dos acionistas prioritários. Eles disponibilizam uma quantidade para que outras pessoas possam ser sócios também. A partir do momento que uma empresa lança as ações na bolsa, ela está dividindo parte do seu capital com terceiros. Geralmente são empresas familiares que deixam de ser familiares e passam a ser familiares só na parte administrativa, mas na parte acionária passam a ser divididas com nós, meros mortais, tá bom? Então são os investimentos de renda variável mais conhecidos, divididos em ordinárias, com direito a voto em assembleia, e preferenciais, com prioridade na distribuição de dividendos. E aí vem a questão. Ordinária, quem tem ação ordinária recebe dividendo? Recebe, pessoal. Lógico que recebe. Só que no caso de uma falta de liquidez para pagamento, quem vai receber primeiro é quem tem as ações preferenciais, as ações PN. Quem tem as ações ordinárias, as ONs,
vai receber depois, caso sobre, ou vai receber menos porque o dinheiro acabou. Mas isso é um caso raro, mas está no estatuto, existem esses dois tipos de ações. Quando você vai comprar ações, você escolhe se você quer comprar as PNs e as ONs, tá bom? Olha, eu não vou votar mesmo, né? Eu não vou votar mesmo, em canto nenhum. Eu não quero ter direito a voto, eu quero ter direito a receber o dinheiro. Você como especulador do mundo financeiro, que compra ações especificamente para ter dinheiro, seja a curto, médio ou longo prazo, quer na verdade fazer como o Barsi, né? Comprar as ações, esquecer que elas existem e ficar recebendo anualmente só os dividendos, você tem mais é que comprar as PNs, porque vai lhe dar prioridade na época dos dividendos. Mas, em compensação, elas têm um preço diferente das ONs, que andam muito parecido, obviamente, porque elas têm uma correlação positiva. Nós vamos aprender o que é isso mais à frente, mas é bom a gente saber. Investir em ações nada mais é do que comprar uma pequena fração de empresa, já que uma ação é uma parte do capital social dela. Quem é empresário aqui tem o seu contratinho lá, seja como limitada, seja como empresa, que tem lá o seu capital social, né? Seja R$1.000, R$2.000, R$5.000. Então, quando você divide esse capital social em pequenas cotas e disponibiliza essas cotas para outras pessoas, você está comprando cada cota dessa que você disponibiliza, se chama uma ação ou um lote de ações, beleza? Além da valorização da própria ação, o investidor também recebe remuneração que pode ser do tipo dividendos, JCPs, juros sobre o capital próprio ou bonificações. É obrigado as empresas distribuírem dividendos caso elas tenham tido lucro com os seus acionistas, tá legal, pessoal? É uma obrigação legal, tá bom? Então, quando você compra uma ação, você não se liga só se a ação está subindo ou descendo, não. A ação subindo ou caindo, a empresa pode sim dar lucro. Se ela dá lucro, parte desse valor vai ser revertido para você, proporcionalmente à quantidade de ações que você tem. Então, Barsi, quando conta a história dele, ele pegava exatamente esses dividendos, né, que era o que ele recebia na distribuição de lucro das empresas, e em vez de gastar, de comprar um Passat novo, o que é que ele fazia? Reinvestia na própria empresa, comprava mais ações, ele usava o dinheiro do ganho para aumentar a própria participação dele. E não sei, ele fez isso por mil anos. Ele fez isso por 1000 anos, porque Barsi opera o mercado desde a época de Moisés, tá bom? Por 2000 anos, aliás. E aí tá esse bilionário que é hoje, né? Mas a regra dele era esse, né? Não tirar um centavo. Parece meu pai, que não gasta com nada. Pegava todo o valor e reinvestia na compra de novas ações da empresa. Para quê? Para que na próxima divisão de rendimentos ele recebesse um valor ainda maior, porque a participação dele aumentou. E assim sucessivamente. Tá bom? Boa noite. Deu só boa noite ou vai perguntar? Vou considerar que foi só boa noite. Para frente. Além da valor... já falei. E aí, pessoal? Como é que eu sei o tipo de ação, né? Se é ordinária ou preferencial? Se vocês já trabalharam com ações, as ações têm um símbolo, né, pessoal? Que é de 4 letrinhas e tem um número no final, tá bom? E esse número aqui é que representa que tipo de ação é. As mais comuns são o 3 e o 4, né? São as mais comuns, tá bom? Ah, tudo bem, querido. Boa noite, seja bem-vindo, viu? Então, o 3 são exatamente as ações ordinárias, ações que dão direito a voto nas assembleias da empresa. O peso do voto é proporcional à quantidade de ações que o sócio tem. Perfeitamente. Então, nós sabemos que uma Petri, que o símbolo dela é PETR, se eu disser eu tenho 10.000 ações da Petri 3, a gente já sabe que ele tem ações ordinárias ou preferenciais. Ele tem ações ordinárias, ele tem ações que dão direito a voto, tá legal? Show! Mas se ele disser que tem 10.000 vale 4, que é o símbolo da Vale, por incrível que pareça, ele tem ações o quê?
preferenciais, ações que dão prioridade, é só prioridade, pessoal, no recebimento de lucros da empresa da qual se é sócio. Já vi professor tendo a barbaridade de dizer que ações ordinárias não pagam dividendos nem lucro em JCP. Mentira, mentira, paga sim, tá bom? Então, a Vale 4 e a Petri 4 são ações preferenciais, que dão prioridade no recebimento de lucros da empresa do qual se é sócio, tá bom? Ações preferenciais classe A, B, C e D. Aí são as classes, que é o seguinte, no capital social, no contrato social, eu não vou entrar nesse detalhe, você pode ter algumas subtipos entre as ações ordinárias e preferenciais, tá bom, pessoal? Que são regras específicas de cada empresa, que estão aonde? No estatuto social. E aí, dependendo dessas regras, eles usam o final 5, 6, 7 e 8, respectivamente. O que é muito difícil. É difícil a gente ver uma XY, WXYZ5, WXYZ8. É difícil. O grosso do mercado vai estar no 3 ou no 4, tá bom? Com exceção das ETFs, ou de fundos de investimento imobiliário, tá bom? São fundos que investem em outros fundos imobiliários e que investem no mercado imobiliário. Eles ganharam um finalzinho próprio para eles, é o final 11, tá bom? Então você sabe que quando você vê 4 letrinhas com final 11, aquilo é o que, pessoal? Aquilo é um ETF ou um fundo de investimento imobiliário, é uma composição diversificada de fundos para quem quer variar a carteira. São pacotes de ações compostos por ações ordinárias e preferenciais sobre o mesmo ativo, mas especificamente do ramo imobiliário, tá bom? Olha as coisas fazem sentido agora. Eu não tinha a menor ideia do que era esse finalzinho 11, né? Pois é. Finalzinho 11 são ações de empresas que são, na verdade, fundos de investimento imobiliário. Quando você compra um fundo de investimento imobiliário, você está comprando ações ou pedacinhos, tá bom? Dessa empresa ou desse fundo, e esse fundo tem o código 11, tá bom? E as BDR, que são ações estrangeiras que podem ser negociadas na Bolsa Brasileira. Caso a Apple fosse negociada na Bolsa Brasileira, o símbolo dela ia ser o quê? AAPL 34. Porque no mercado americano a Apple é AAPL, tá bom? Beleza? Se ela fosse negociada na B3, seria o final 34. Simples assim. 99,9% do nosso dia a dia, para quem trabalha com ações, vai ser na 3, o final 3 ou final 4. Sabendo que o final 3 são as ações ordinárias, que têm direito a voto, mas não são prioritárias no recebimento de rendimentos. E as ações preferenciais são os que têm o final 4, são ações que não têm direito a voto, em compensação, têm prioridade no recebimento de rendimentos. Beleza? Fácil? Moleza, professor. Aqui vai ser moleza o tempo todinho. Opções. Opções isso aqui é um ativo ou um derivativo, hein? Ativo. Ações são ativos financeiros, tá bom? Não são físicos, porque você não pode levar um pedaço do caixa eletrônico para casa, um barril de petróleo. Mas você tem um ativo financeiro, mas é um ativo. Já as opções são derivativos. Por quê? Porque são contratos. Falou em contrato, você esquece ativo. Se é um contrato com data de vencimento, isso aqui é um derivativo. Então, opções são derivativos. As opções são contratos de compra e venda nos quais os compradores possuem direito e os vendedores têm obrigação. Isso aqui é muito importante, cara. Por quê? Porque direito é uma coisa que pode ser exercida ou não. Já a obrigação é uma coisa que você precisa fazer caso seja demandado. Quem vende vai ter a obrigação de honrar o preço pelo qual vendeu. Vendeu a oportunidade de compra ou vendeu a oportunidade de venda. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque na verdade existem as puts e as calls. Você pode vender uma opção de compra ou você pode vender uma opção de venda, ou seja, você pode garantir que caso o preço vá subir ou você pode garantir caso o preço vá descer. Esse é um assunto muito técnico, esse curso não é de opções, existem cursos específicos para isso, mas é importante vocês saberem que existem 4 variáveis aqui. 2 compradores e 2 vendedores. O vendedor pode vender uma opção de compra
ou o vendedor pode vender uma opção de venda. E o comprador pode escolher se quer comprar uma opção de compra ou se quer comprar uma opção de venda. Então é um quarteto aqui, tá legal? Por quê? Porque existem duas modalidades de venda. Em compensar, se existem duas modalidades de venda, vão existir também duas modalidades de compra. Mas como eu disse, isso aqui não nos afeta, é uma leitura complementar para vocês, caso tenham interesse em aprender mais sobre opções. O que vocês precisam entender é que ela é uma renda variável e um derivativo. E elas são provavelmente a classe de ativos mais complexa de ser precificada. E por ser possível investir com pequenos valores e possibilitar valorizações estratosféricas, é um grande chamariz. Por quê, pessoal? Porque é um contrato, né? Se é um contrato, eu não estou negociando o valor do ativo em si. Eu estou negociando o quê? Um direito e uma obrigação, né? De quê? De comprar ou de vender aquele ativo por determinado preço. Entendam a sutileza da coisa. Eu estou negociando não o ativo. Eu estou negociando o direito de comprar ou o dever de vender. E isso tem um preço que é diferente do preço do ativo. Quem é que vai dizer isso? É a regulação do mercado, da oferta e da procura. Por quê? Quanto mais próximo, porque várias coisas influenciam nesse valor desse derivativo. Exemplo, se o preço do ativo está subindo ou descendo, se está perto ou longe do vencimento do contrato, e uma série de outras coisas. Então, tem o que chama de estratégia do pozinho. É você comprar opções a valor muito baixo. E o mercado dá uma reviravolta e você vendê-las por um preço muito alto, tá bom? Eu acho que eu tenho um gráfico que mostra isso, que são os maiores pozinhos da história. Quem comprou, aí tem Petrobras, dezembro de 1900 e bolinha, você comprou a 0,00 não sei das quantas e vendeu a X, ou seja, o cara se comprou muito e ficou milionário só com a operação. As opções já permitiram mais, essa variação foi muito mais agressiva nas opções. Hoje elas ainda são, eu acho as opções, para quem quer trabalhar no curto prazo, quem não quer se casar com ação, tá bom? Ainda é uma das melhores opções para você investir pouco dinheiro e ganhar muito, ganhar bem, né? Por quê? Porque você vai comprar 1000 ações da Petrobras, você precisa ter o quê? Ao exemplo dado anteriormente, 47 mil reais. Não é todo mundo que vai ter 47 mil reais para ganhar 1%. Porra, 1% de 47 mil reais, turma, é 470 reais. Você vai congelar 47 mil reais para ganhar 470? Pensando bem e olhando as outras formas de trabalho que nós temos aqui, não vale muito a pena. Só para o Barsi mesmo, que tem muito dinheiro, tá bom? Já as opções não. Você compra... Vou refazer a frase aqui. Você compra as mesmas 1000 opções de Petrobras, não por 47 reais, mas por R$ 2,50 a opção. O que daria o quê? R$ 2.500. Ora. Você iria comprar 1000 ações por 47 mil. Você comprou 1000 contratos que lhe dão direito a comprar ou vender as 1000 ações por, sei lá, R$ 2,50 por ação. Então você gastou R$ 2.500. Você adquiriu por R$ 2.500. Supondo, tá bom? Que te dê, não vou aqui entrar no mérito da conta, que no final do contrato você consiga ter um lucro de R$ 470 reais. Os mesmos R$ 470 reais vou fazer diferente. Você comprou por R$ 4,70. Então você gastou R$ 4.700 reais, ao invés de gastar os 47 mil, tá bom? Tudo bem que lá é mais seguro, você comprou o ativo. Quem tem o ativo, tá lá, né? Eu tenho o tijolo financeiro tá lá comigo, é meu. Aqui você comprou um direito de compra, um contrato. O risco é muito maior, obviamente. Supondo que esse contrato te deu os mesmos R$ 470 reais. Show! Lá eu imobilizei 47 mil e ganhei R$ 470 reais. Ganhei 1%. Aqui eu imobilizei R$ 4.700, ganhei R$ 470 reais. R$ 470 reais é quantos por cento de 4.700? 10%. Qual é a operação qual é a operação em ações que vai te dar 10% no mês de uma tacada só?
quase nenhuma, eu ia dizer que é muito, muito, muito raro, tá legal? Então, opções, por serem derivativos, ela te dá essa vantagem, que é com pouco dinheiro fazer muito. Não é com 100 reais fazer 10 mil, turma. Entenda. Tem gente que chega com 100 reais na B3, que é uma coisa que a gente vai discutir lá na frente, e acha que vai ficar milionário. Não vai. Mas é você conseguir ter uma lucratividade de 10%. Quem é que hoje pode ganhar 10% num dia só? É raro. Então as opções e os derivativos, para quem vai especular como nós, permitem que nós tenhamos ganhos chamados estratosféricos. Por quê? Porque são ganhos percentuais muito além dos ganhos convencionais para quem trabalha com ativos normais. Tá claro? Em compensação, poderia ter virado pó. Eu poderia ter perdido os R$ 4.700 todinho trabalhando com opções. Não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Mas ou é tudo ou é nada, tá legal? Por isso que paga bem, porque o risco é alto também. A questão não era rimar não, tá bom? Mas rimou. Paga bem porque o risco é alto. Qualquer derivativo é bem alavancado. Alavancado é isso. A taxa de retorno é alta. Só que o que vale para a taxa de retorno também vale para a desvalorização. Se valoriza muito rápido, também desvaloriza muito rápido. Por isso que quando a gente trabalha com derivativos, é imprescindível a gente ter um excelente conhecimento do mercado ou ser um excelente analista fundamentalista, que é aquele que não analisa o gráfico, analisa mais a vida da empresa, tá bom? O balanço, etc, etc. Ou ser como nós, grafistas, que utilizam o gráfico para tentar se entender no ambiente financeiro para saber se aquele preço vai subir ou vai descer no período que a gente quer investir, para que isso nos gere o maior lucro possível. Ficou bonito isso aí, viu? Beleza? Beleza. Commodities. Commodities vem do inglês, significa em tradução livre mercadorias. Porém, seu significado é mais complexo, já que elas são bens de consumo mundial. São divididas, as commodities, pessoal, elas são divididas. Commodity, água, petróleo, certo? Ouro é uma commodity? É. Por quê? Porque no mundo todinho é o mesmo preço. Água, mesmo preço. São divididas em agrícolas, minerais, ambientais e financeiras. Esse ambientais é novo. Antigamente só tinha agrícolas, minerais e financeiros, tá bom? Além disso, as commodities têm outras características em comum, como são produzidas em larga escala, podem ser estocadas sem perda de qualidade, possuem alta demanda global, atendem a padrões internacionais de qualidade, não apresenta diferença significativa entre as marcas. Então, se alguma coisa tem essas características, ela é classificada como commodity, tá bom? Pode ser estocada, é produzida em larga escala, tem demanda global, atende a padrões internacionais e não apresenta diferença significativa entre as marcas, é uma commodity, tá bom? E aí nós temos exemplo, commodities agrícolas, o milho, o suco de laranja, o café, o açúcar, o trigo, dentre outros. Minerais, o ferro, o minério de ferro, o ouro, o petróleo e o gás natural. O preço da onça do ouro é o mesmo, tanto faz se você no mercado aqui, se o ouro está vindo da Nova Guiné ou o ouro está vindo lá da PQP, o valor é o mesmo. Química, soda cáustica, ácido sulfúrico, sulfato de sódio, tudo aqui é commodity, é produzido em larga escala, é estocado, não tem muita diferença entre as marcas e assim sucessivamente. Financeiras, o dólar, o euro, o real e os títulos públicos. Ambientais, água, crédito de carbono. Hoje em dia a gente negocia crédito de carbono. Energéticos, energia elétrica. Tá bom? Isso são as commodities. Nós vamos negociar commodities? Não. Nós não vamos negociar commodities. Nós vamos negociar o quê? Aposta. Duvido quem acertar. Nós vamos comprar uma onça de ouro? Vamos não, porque nós não temos dinheiro. Mas nós vamos comprar contratos futuros de ouro. Ou vender a descoberto contratos futuros de ouro. Que o quê? Ah, eu já aprendi, né? Esse negócio de comprar e vender contrato possibilita a gente ganhar muito com pouco, né? Possibilita ganhar muito com pouco. Em compensação, também você pode perder tudo que você colocou. É o risco do negócio, tá bom? Se você quer ter um risco menor,
você vai continuar na renda variável, mas vai comprar direto o ativo, o milho, o suco, porque dificilmente vai virar pó. A ação da Petrobras nunca vai sair de 47 para 0. Isso jamais vai acontecer, a não ser que haja um hecatombe mundial e a Petrobras feche de um dia para a noite, né? Aí você vai perder as suas ações. Mas, se você comprar uma opção de Petro, essa opção de Petro sim, pode sair de R$ 4,50 para R$ 9,00. Você ganhar quantos por cento aqui? 100%. Ou ela pode sair de R$ 4,50 para 45 centavos. Você vai perder quanto? 90%. Nas opções, ou seja, nos derivativos, a gente olha todo... Deixa eu ver a palavra que eu quero dizer aqui. A gente passa todo dia por isso. Com essas valorizações estratosféricas para um dia só. Alguma coisa se valorizar, ou em poucos dias. Alguma coisa se valorizar 100% em poucos dias é algo surreal. Você vai explicar isso pro meu pai, que só trabalha com CDB ou com LCA, ele não consegue entender, tá certo? E uma coisa também que se desvaloriza da noite pro dia, também é difícil de explicar. E aqui vem a questão, né, das minhas filhas acharem que isso aqui é o jogo do tigrinho, né? Por uma coisa que você pode perder tudo que colocou na corretora no mesmo dia, parece coisa de aposta mesmo. Mas assim é a natureza dos derivativos. Você trabalhar com contratos, tá bom? Os contratos podem se valorizar muito, obviamente ele vai seguir a valorização do ativo, mas só que eles se valorizam de forma diferente, tá bom? Eles se valorizam de uma forma mais alavancada, assim como eles podem se desvalorizar também de uma forma diferente. Posso dar um exemplo aqui que eu sempre dou, tá bom? Vocês lembram que eu aluguei minha casa? E o aluguel é um derivativo? Aí tava lá a minha casa, nas dunas que eu tenho aqui, tá alugado aqui, sei lá, por R$ 10.000. Tá não, viu, pessoal? Nesse valor não. R$ 10.000. Uma casa grande, massa, show de bola. Aí, o que foi que aconteceu? Tava tudo indo bem. Aí, veio a prefeitura e resolveu fazer um viaduto bem na frente da minha casa. Bem na frente mesmo, bem na frente. Aí, 2 anos de obra. Não, é pouco. 4 anos de obra. E ao final ainda fui presenteado com um viaduto na porta da minha casa. O que é que vai acontecer com o valor do meu ativo, que é o valor da minha casa, pessoal? Ele vai diminuir, obviamente. Da mesma forma que se fosse o contrário, né? Se fosse ser construído um shopping na esquina da minha casa, provavelmente a minha casa ia valorizar de preço. Consequentemente, o contrato de aluguel iria valorizar. Talvez na mesma proporção da valorização do imóvel, talvez mais, talvez menos. Por quê? Porque o derivativo, que no caso é o contrato de aluguel, ele tem uma correlação com o ativo, mas não é uma correlação super, hiper, mega, ultra direta. Ele pode variar muito mais ou muito menos, dependendo de uma série de fatores. Tá legal? Beleza. Dúvidas sobre as commodities? Não. Entendemos o que é commodities, entendemos que dificilmente nós vamos negociar as commodities. Nós vamos negociar derivativo das commodities. Isso mesmo, tá aprendendo. Nós vamos negociar derivativos, são contratos. Direito de comprar ou vender a commodity. Por quê? Porque exige um capital infinitamente menor. É só por isso. Ah, eu pensei que o senhor estava dizendo que era proibido eu comprar o milho. Não, meu filho, você vai lá, quer comprar o milho, se você tem dinheiro, você vai lá e compra o milho. Nós aqui não temos, então a gente compra contrato de direito, contratos de compra ou venda de milho, que custam infinitamente mais barato, pode se valorizar infinitamente mais, mas nós corremos o risco, desde que mal analisado, a gente perca o nosso dinheiro todinho. Tá bom? Show! Fundos cambiais. O investimento no câmbio também é uma modalidade de renda variável e foca na oscilação de uma determinada moeda. Uma das formas de realizar esse investimento é por meio dos fundos cambiais. Eles alocam a maior parte dos recursos em ativos ou derivativos ligados a moedas estrangeiras. O investimento não envolve obrigatoriamente a compra de papel moeda. É possível buscar títulos e contratos que tenham o desempenho cambial como referência. Por exemplo, quando a gente trabalha no mercado internacional, que a gente trabalha no Forex, tá bom? O Forex o que é? É a relação entre duas moedas, tá bom? É o valor de uma moeda dividido pelo valor da outra. Geralmente aquilo dá um valor entre 1, alguma coisa, euro
Euro-dólar deve dar 1, alguma coisa para um lado ou para o outro. Então a gente trabalha com o quê? Com a valorização da moeda, o percentual de valorização da moeda. A gente compra ou vende o percentual de valorização da moeda e não a moeda em si. E existem contratos que pagam, contratos futuros, obviamente, que pagam baseados na valorização ou na desvalorização daquele par de moedas. Você pode comprar um contrato, por exemplo, quando você compra um contrato em dólar, você trabalhando em real, você está comprando, na verdade, um contrato do par real-dólar, né? Porque você vai ter que ter o dinheiro em real para poder comprar o dólar para pagar. Só que se você não vai exercer, na verdade, você está trabalhando só no conceito da valorização ou da desvalorização da divisão entre as duas moedas, tá bom? No Forex a gente trabalha com isso todo dia, que são contratos futuros que valorizam ou desvalorizam dependendo se o par entre aquelas duas moedas está valorizando ou desvalorizando, dependendo de quem está na cabeça e de quem está, né? Se é euro-dólar é uma coisa, se é dólar-euro é outra coisa. São exatamente inversas, mas dependendo do lado que você compra, você quer que uma suba ou que a outra desça, ok? O investimento, como eu disse, não envolve obrigatoriamente a compra de papel moeda. Você vai comprar a variação entre as duas moedas. É interessante, né? Você vai comprar a variação. A gente vende e compra tudo hoje em dia. Esse mercado financeiro, a gente vende e compra tudo. Mas quando você compra um Forex, aí eu ganho dinheiro hoje no par. Dólar americano, dólar canadense. Na verdade, você ganhou dinheiro na valorização ou desvalorização do par de moedas, né? De uma dividido pela outra, tá bom? Mercado futuro, nosso ganha-pão. Mercado futuro é um ambiente da Bolsa de Valores, onde são negociados contratos futuros, que são outros tipos de derivativo. Tais contratos costumam prever apenas a liquidação financeira e funcionam com base nas posições assumidas por cada operador. É tudo que eu expliquei, aqui é só o tecniquez da coisa, tá bom? É você comprar um contrato de um derivativo que é amarrado a um ativo especificamente, e esse ativo pode ser o quê? Pode ser uma commodity, pode ser uma moeda específica ou pode ser um próprio índice. Quando a gente compra o índice futuro, quem é esse índice? Qual índice, hein? É o IBOV, pessoal. Quando a gente compra um contrato de índice futuro, nós estamos amarrando um valor futuro para o IBOV. Nós vamos aprender lá na frente o que é o IBOV, que é um índice que representa um valor fictício de todas as empresas da Bolsa, blá, 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 blá. Nós não vamos aprender isso hoje, nós vamos aprender lá na frente. Tem uma aula só sobre isso, tá bom? Assim como as opções, os contratos futuros podem ser usados para realizar a proteção de carteira, que eu já expliquei naquele caso da Petrobras, né? Onde havia uma mudança de governo e eu queria garantir o valor da minha Petrobras. Eu fiz o quê? Comprei um contrato futuro. No caso de contrato futuro de ações, eles são chamados opções. No caso de contratos futuros de moedas ou contratos futuros de índice, são chamados só de contrato futuro mesmo. Eu posso chamar a opção de contrato futuro? Pode, ninguém vai entender muito não. Vai entender quando você chamar de opções. Ou para especular e ganhar com a volatilidade de preço do ativo. Pronto, estamos em casa. A nossa profissão é o quê? Analista técnico. Para ganhar dinheiro como? Especulando. Especulando, para ter especulação tem que ter o quê? Volatilidade. O que é volatilidade, pessoal? Volatilidade é o preço caminhar, o preço saltar de um valor para o outro. Se não houver volatilidade, não pode haver ganho nem perda. O preço não saiu do canto. Então, volatilidade é a variação do preço. Eu vou falar muito disso. Volatilidade, variação do preço. Liquidez. Liquidez é você ter muita gente operando para que você consiga colocar a sua ordem e na mesma hora tem uma contrapartida, tá bom? Você vai operar a primeira vez, e muitos de vocês vão operar, é interessante. Você bota a sua ordem de compra lá, né? Na mesma hora vem alguém e entra com a contrapartida. É tão rápido que parece que o mundo está à sua disposição, que o mercado está à sua disposição, que na hora que eu quiser comprar, tem gente para vender, e na hora que eu quero vender, tem gente para comprar. De fato, isso na prática acontece. Mas em mercados que tem muita o quê? Liquidez.
Volatilidade, variação de preço. Liquidez, ofertas de compra e venda. São duas coisas completamente diferentes que muita gente se engana. Mas para a gente ganhar dinheiro no mercado, tanto tem que ter volatilidade quanto tem que ter liquidez. Tanto o preço tem que caminhar para um lado ou para o outro, de preferência para o preço que eu quero, para eu poder ganhar dinheiro, como tem que ter liquidez, como tem que ter a oportunidade de, na hora que eu quiser comprar, existe uma contrapartida querendo vender e vice-versa, e na hora que eu quiser me desfazer da minha operação, rapidamente eu também consiga me desfazer da operação. Por isso que a gente trabalha com ativos que têm grande volatilidade e grande liquidez, especificamente a saber o mini índice e o mini dólar. Mas lembrando que esse curso aqui não é para operar mini índice e mini dólar, é para operar qualquer ativo, tá bom? Você só vai tomar cuidado se esse ativo que você quer operar tem volatilidade e tem liquidez. Todos os ativos que a gente fala aqui, que a gente fala nesse grupo aqui, eles são bons de operar, tem volatilidade e tem liquidez. Contrato futuro de ouro é bom? É ótimo, maravilhoso. Contrato futuro de prata é bom? É ótimo, é maravilhoso. Os índices, padrões de mercado, o IBOV, o Nasdaq, SP500, Dow Jones, são bons de operar? Maravilhosos. Tanto tem liquidez quanto tem volatilidade. E assim sucessivamente. Fundos imobiliários. Os fundos de investimento imobiliário, FIIs, alocam a maior parte do dinheiro em bens e valores imobiliários ligados ao mercado de imóveis. Dependendo da composição de carteira, eles podem se classificar de três maneiras. Fundos de papel, tá bom? Eu montei um fundo, mas eu não construo nada e não compro nada. Eu só recompro ou invisto em títulos ligados ao mercado imobiliário, como letra de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários e letras hipotecárias. Ou seja, eu sou um fundo de fundos, tá certo? Beleza? Basicamente, né? Eu sou um fundo de fundo, eu sou um fundo de títulos. Sou um fundo de títulos, eu não construo nada. Tem os fundos de tijolo, que direcionam a maior parte dos recursos para a compra de imóveis físicos, como lares, corporativas, empreendimentos comerciais e galpões. Como é que o fundo desse vai se valorizar? Tanto na valorização do imóvel, tá certo? Como no rendimento que esse imóvel pode dar, tá? Exemplo, aluguéis e outras coisas, tá bom? Então, tem fundos imobiliários que tanto o imóvel se valoriza, como existem rendimentos próprios para remunerar quem tem cotas desses fundos imobiliários. Existe o fundo de fundo, né? Que prioriza a aquisição de cotas de outros FIIs negociados no mercado. Eu não sei se tem algum de vocês aqui que trabalha com fundos imobiliários, tá? Mas fundos imobiliários são isso. Podem ser de papel, ou seja, quem só compra títulos imobiliários, de tijolo, quem na verdade compra ou aluga imóveis para fazê-los render, para haver uma valorização do próprio imóvel, como também do que você vai colocar ou negociar dentro dele. E existem os fundos de fundos, tá bom? ETF. Os fundos de índice também são chamados de Exchange Traded Funds ou ETFs. Eles têm como estratégia replicar a carteira teórica de um indicador de mercado com o objetivo de ter um desempenho equivalente ao índice, tá bom? Um ETF baseado em Ibovespa, por exemplo, investiria os recursos nas ações de empresas que compõem o principal índice do mercado acionário brasileiro. Ou seja, o Ibov é um índice... Esqueci a palavra. Ô, Jesus! Imaginário não. É um índice... eu lembro já. Mas é como se você pegasse todas as ações que compõem o Ibov e comprasse-as, tá legal? E criaria um ETF, ou seja, um fundo que a composição é idêntica à composição de outro fundo. Isso aí é o ETF, tá bom? Pronto, terminou. Renda fixa e renda variável. Foi isso por hoje. Foi bom, hein? Numa aula só a gente conseguiu falar tudo isso. Por hoje é isso. Vou agora fazer análise do índice do dólar. Quem não conhecer nada e quiser entender, fica. Quem for usar isso para amanhã, fica também, que nós vamos fazer análise ao vivo. Antes disso, alguém tem alguma dúvida? Se sim, fale agora. Se não, cale-se até amanhã. Não vai ter opções no curso não, viu? Vai não. Não dá tempo não, brother. É muita coisa, não dá tempo. Mas a gente pode ir conversando no durante, sabe? Sempre dá para falar alguma coisa. Não dá para focar uma aula só sobre isso, que a gente perde matéria. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos para lá. Eu vou
Pessoal, obrigado. Essa foi a aula 1 do curso de Mentoria Análise Técnica. A próxima aula vai ser sobre teoria de Down. É aqui que a gente vai começar a se debruçar sobre os gráficos. E eu vou parar